Boa tarde. Espero que tenham almoçado tão bem quanto a gente e que estejam preparados para mais uma jornada, né? Porque daqui agora é até a meia-noite, eu acho. Não sei se está tudo certo aí no programa, mas enfim, vai longe, né? Eu disse a vocês que eu organizei a minha série de palestras, começando com o universo, a origem do universo. Isso eu já explorei pela manhã. Se você perdeu, está no canal a Palavra Revelada, vai ficar lá. E também já mando um abraço aqui para os amigos que estão acompanhando ao vivo e que vão assistir a gravação depois. Agora o tema é origem da vida. Deixa eu passar aqui. A origem da vida. À noite será a origem da palavra. Como entender a Bíblia? Será que a Bíblia realmente é um livro confiável? Eu posso orientar minha vida por esse livro? E domingo de manhã, o último tema da minha série será o retorno da panspermia cósmica. Será que a vida veio do espaço? Já que aqui na Terra não tem como explicar? Então esse é o tema, e na verdade foi o assunto do meu trabalho de conclusão de curso na minha pós em Biologia. É um material bem interessante também, e vocês estão convidados a assistir todos eles. Olha, vamos lá então, eu quero começar lendo com vocês um texto bastante conhecido. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Você sabia que Paulo fala sobre design inteligente? Pois é. Não com esses termos, obviamente, né? Mas o conceito está ali. Romanos capítulo 1, versos 19 e 20. Capítulo 1 de Romanos é fantástico, né? Se você depois quiser tomar um tempo, né, para estudar o capítulo 1 em casa, é muito interessante. Mas nos versos 19 e 20, a gente lê assim: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso eu coloquei as digital ali na tela, né? E o tema do nosso encontro aqui é digitais do Criador. Você não vai poder ver a mão fazendo as coisas, a mão de Deus. Mas a gente pode ver as digitais que Ele deixou na natureza, espalhadas ali, né? Então, na verdade, é como se fosse o argumento do design inteligente. Você não sabe, não viu o designer trabalhando, mas você não tem como negar que ali existe um design inteligente, que ali existe um planejamento, um projeto, um propósito. Assim como nós trabalhamos pela manhã um silogismo, né, que é conhecido como o argumento cosmológico, agora nós vamos trabalhar um outro silogismo, que é o argumento teleológico. Não confundir com teológico, tá? O argumento teleológico vem do grego telos, quer dizer propósito, intencionalidade. Vá lá, até design inteligente, quem sabe, né? Telos, por isso teleológico. E as premissas são semelhantes àquelas do argumento cosmológico. Primeira, tudo que tem um projeto tem um projetista. Concordam com isso? Sim ou não? Esse local aqui tem um projeto? Teve projetista? Me avisa já, porque se não teve, eu caio fora rapidinho daqui, né? Quem garante que essa estrutura pode continuar em pé se não houve cálculos estruturais, né? Engenheiro, arquiteto, enfim. Então, se tem um projeto, obviamente, isso pressupõe um projetista. Segunda premissa, a vida tem um projeto. Aqui, de novo, semelhante ao argumento cosmológico, há algumas divergências. Evolucionistas naturalistas ou ateus não acham que a vida teve um projeto. Ela apareceu, ela surgiu. Criacionistas, obviamente, creem que a vida foi projetada. Se nós conseguirmos demonstrar convincentemente, como fizemos de manhã no argumento cosmológico, né? Se nós conseguirmos demonstrar convincentemente que a vida tem um projeto, a terceira premissa naturalmente será uma resposta sim também. A vida tem um projetista, ok? Então nós vamos nos dedicar um pouquinho agora a analisar a segunda premissa. Será que a vida foi projetada? Eu gosto muito de pintura, de desenho, também
É um dos meus hobbies, desenhar. E entre os pintores, dois que eu admiro muito são Renoir e Volegov. Renoir, obviamente, já falecido há muito tempo, Auguste Renoir, francês, e o Vladimir Volegov, um pintor contemporâneo, russo. E de tanto apreciar as telas, as artes deles, eu creio que se eu visse uma pintura de um Renoir em algum local aí com a assinatura escondida, eu conseguiria identificar. Isso é um Renoir. Essa aqui é de Volegov. Como que isso é possível? Se você não conhecesse o quadro, não tivesse acesso à assinatura, como você poderia identificar aquele quadro? De várias formas, né? Pelo estilo, pelo tipo de direção das pinceladas, a forma como eles usam as cores, a luz e a sombra, um monte de coisas assim. Então você não precisa necessariamente ter visto o pintor trabalhando para poder identificar que aquilo foi obra dele. Uma outra comparação, não muito boa essa, né? Mas útil, é aquilo que os policiais forenses, investigativos fazem o tempo todo. Quando um investigador é chamado, é porque o bandido já, como dizem os policiais, se evadiu. Não está mais ali, fugiu. Mas se você encontra um cadáver com uma faca cravada nas costas, obviamente que não foi ele que se automatou, né? Alguém fez aquilo. Uma cena de crime, houve um criminoso, mas o criminoso não está ali. Como é que você entende que alguém fez? Isso é a ideia do design inteligente. Nesse caso aqui para o mal, por isso que eu disse que é um mau exemplo. Mas é a ideia do design inteligente. Não haveria investigação forense se não houvesse esse conceito de um design inteligente. Alguém fez. Aí chamam os investigadores e eles vão fazer o trabalho deles. Coletar, sei lá, amostra de sangue, tentar identificar DNA por ali, levam isso tudo para o laboratório e se forem bastante competentes, eles chegam até o autor do crime. Note, não estava lá, mas pelas evidências chegamos a ele. Design inteligente, né? É o que Paulo diz lá em Romanos 1, 19 e 20, em outras palavras. Deixa eu fazer um teste com vocês. Observem isso aí na tela. Não vou dizer muita coisa para você não saber o que é. Faz de conta, né? Se você se deparasse pela primeira vez com isso aí, e eu lhe perguntasse o seguinte, eu vou perguntar: causas naturais ou design inteligente? O que você me diria? Design inteligente? Alguém aí não, talvez poderia pensar que isso aí é resultado de chuva, vento, erosão, terremotos. Não dá? E se fosse milhões de anos de intempéries agindo sobre a rocha, também não dá? Mas não dizem, é muita fé, né? Mas não dizem que o tempo é um Deus, dado o tempo suficiente, tudo é possível? Nem tudo, né? Pelo jeito. Design inteligente. Ok, agora eu quero que você me prove então. Você estava lá? Você assistiu os escultores fazendo isso? Você filmou? Tirou foto? Como é que você fala assim tão rapidamente? É design inteligente. Vai lá, me convença. Agora eu sou o cético. Eu não vi ninguém fazer, então não posso aceitar que seja planejado. Me convença do contrário. O que você diria? Detalhes. Mas só detalhes? Tem tanta coisa que tem detalhes. Há elementos nessa construção que remontam a um projetista. Nunca aconteceu na história da humanidade algo assim, né? Ao acaso. Vou tentar uma outra abordagem. Me diga com uma só palavra o que tem aí que jamais poderia existir, passar a existir de forma natural, a partir do nada. Numa palavra. Eu vou dar uma pista. A palavra começa com infor e termina com mação. Informação. Mas não tem só informação aí. Você tem não apenas um rosto, você tem 4.
Então já começa a complicar, é informação complexa. Mas não são rostos quaisquer. Essas pessoas existiram. Então você tem informação complexa e específica, ou especificada. Esse tipo de informação simplesmente não ocorre naturalmente. É preciso uma fonte informante. Alguém inteligente que tenha fornecido a informação, ok? Outra, bem simples, você está caminhando por uma praia, lá em João Pessoa. E de repente você se depara com uma frase, ou uma palavra que seja, escrita na areia. E vem um pescador brincalhão e fala assim para você: amigo, isso aí apareceu na areia. Você aceita isso? Não? Tá bom, foram milhões de anos. A água batendo ali, o vento soprando, organizando as partículas de areia. E você aceita assim? Não? Vocês não são crentes? Me disseram que vocês são crentes. Se não aceita, você está parecendo um cético. Parabéns, hein? O ceticismo não é mal, quando bem empregado. Eu sou adventista criacionista porque eu duvidei do que eu era antes, do que eu pensava antes. Quando a gente está aberto a questionar, a criticar, isso não é ruim. Duvidar para crer é um processo até bom, né? Então, exerça o bom ceticismo, por exemplo, quando você recebe uma mensagem no WhatsApp falando sobre os gigantes do passado. Aí você vê ali um esqueleto gigante, vai ver, não tem nada a ver. Foi um concurso de Photoshop. Quando você recebe uma mensagem meio extravagante, meio esquisita, não saia compartilhando. Pesquisa primeiro. Investiga, dá uma olhada de onde que veio essa informação, se tem alguma universidade por trás, algum pesquisador, algum artigo acadêmico. Dá uma olhada primeiro. Isso é ser bom cético. Sabe qual é o mau cético? É aquele que não duvida de si mesmo. Ele é um crente. Ele crê que o que ele pensa está certo. Ele até duvida de outras coisas, mas ele não se coloca à prova. Então não é um cético, ele é um crente disfarçado, né? Ou um cético localizado. O bom ceticismo é aquele que se submete, inclusive, ao próprio ceticismo. Aí sim. Então você não deve aceitar alguém que diga para você: isso aqui apareceu na areia. Não aparece, por quê? Porque tem informação. Informação não surge do nada. Vamos parar de brincadeira agora e falar de coisa séria? Vida. Como diz um amigo meu, vida é coisa de profissional. E eu vou começar com um ser vivo, tido como um dos mais simples que existem. Para não começar com algo muito complicado. A ameba. Só que tem um detalhe. Segundo Richard Dawkins, que é um biólogo ateu, o núcleo de uma ameba tem informação equivalente a 30 volumes de livros. Uma enciclopédia. Quem é da minha idade aí vai se lembrar da Barça. Quantos lembram da Barça? Tem vários com a minha idade aí? A Barça. E os mais jovens conhecem do museu, acho, né? Ouviram na casa de um parente. A enciclopédia Barça ocupava um pedação da estante, né? Então você pega tudo aquilo, zipa, encripta e coloca no núcleo da ameba. E vai você me dizer que a ameba é simples? Uma simples forma de vida? Em toda a ameba há mais de 1000 enciclopédias de informação genética. Meus amigos, se alguém chamar você de ameba, fique feliz. Porque você pode responder: ok, eu sou realmente muito complexo. Eu tenho muita informação. Eu comecei com a ameba de propósito, para você perceber que simplesmente não existe aquela coisa de uma simples forma de vida. Quando vem lá alguém falar no Fantástico, na Discovery Channel, ou qualquer lugar assim, a vida começou com uma simples célula. Mentira! A célula é ultra, mega complexa. Quem estudou aqui, o professor Rodrigo, né, que é biólogo aí, a gente que já estudou citologia. Eu tenho lá em casa um livro desse tamanho, com quase 1000 páginas, ou mais até, tratando só da célula. Pensa, e não esgota o assunto. Vem dizer que começou com uma simples célula? Não dá, não funciona. Esquece a ameba e pensa em você agora. O nosso genoma é o software, né, que roda em nós para sermos quem somos. O nosso genoma, se fosse transformado em livros, não daria 30 volumes. Daria uma pilha de livros com
170 metros de altura. Quem já foi ao Rio de Janeiro, é metade do Pão de Açúcar. De livros. Você é uma biblioteca gigantesca ambulante de informação. E aí? Se você me diz que o Monte Rushmore, uma frase na areia, não poderiam surgir do nada, o que dizer de uma biblioteca que daria empilhados os livros 170 metros de altura? Surgiu do nada? Percebeu? É bem mais complicado quando a gente pensa na vida. Olha que informação interessante isso aqui também. Pesquisadores lá de Harvard, da Universidade de Harvard, conseguiram armazenar 70 bilhões de cópias de um livro, ou 700 terabytes, 100 bilhões de DVDs. Sabe no quê? Uma pendrive? No HD externo? Não. Em 1 grama de DNA. E DNA não é tecnologia de ponta recente. Já está por aqui há uns 6.000 anos, como já vimos. Então, em algo que é tão antigo, eles conseguem armazenar mais coisas do que num HD criado recentemente. Eu não sei se existe HD que armazena 700 terabytes de informação. E ainda que houvesse 1 grama de DNA. Com 4 gramas armazenariam os dados digitais criados pela humanidade toda em 1 ano. Tudo que tem de foto, de textos, de imagens, de vídeos, áudios, gerados por bilhões de pessoas durante 1 ano, caberia em 4 gramas de DNA. Quem que criou esse mecanismo de armazenamento de informação? Não foi o ser humano. Você sabe quem foi. Vamos adiante. Vou mostrar aqui algumas evidências macroscópicas que apontam para um design intencional. Ok? Estamos ainda investigando a premissa 2. Tudo que tem um projetista tem que ter um projeto. 2. A vida tem um projetista. Será? Estamos avaliando isso aí. Primeira evidência macro de planejamento ou design intencional. O sonar. Ah, mas o sonar não foi inventado pelo ser humano? Calma. Foi. Mas foi copiado de alguma coisa. E foi uma grande invenção, uma grande tecnologia útil, né? Bastante útil. Especialmente quando afundou lá o Titanic, em 1912, né? Eles correram para desenvolver algum tipo de mecanismo de segurança para poder mapear, né, o fundo ali, ver se há algum iceberg oculto, pedras, rochas ou até torpedos. É o sonar. É o princípio da reflexão do som. Emitem um som, recebem o eco e aí conseguem mapear o que está abaixo ali do navio, do submarino. Muito bom, parabéns, né, para quem inventou, merece palmas, uma invenção muito útil. Só que há mais ou menos 6.000 anos, isso já existe. Eu peguei 2 animais, duas espécies bem distantes na suposta árvore evolutiva, para ninguém dizer que mas é meio parente, né? Não, eu peguei um morcego e peguei um golfinho. Nos 2, um gene é o que codifica a função chamada ecolocalização, um gene chamado prestina. Como pode, né, em seres tão distantes na história evolutiva, o mesmo mecanismo evoluir, aparecer? Isso é muito curioso. Eu podia citar outros animais que têm esse recurso aí. Eles usam o sonar. Então, na verdade, nós não inventamos o sonar. Nós copiamos. Vamos ser honestos. Tem mais. GPS. É ou não uma invenção que merece aplausos? Merece, né? Não dá nem para imaginar a nossa vida hoje sem Waze, né? Sem GPS, né? Eu sou do tempo que a gente imprimia o mapa, marcava com a caneta marca-texto ali o caminho, e ia, muitas vezes eu tenho que ir a São Paulo, né? Aquela metrópole, e eu ia tenso para lá, né? O mapa no volante ali, tentando achar o lugar. Hoje põe lá no Waze e fica tranquilo, vai embora, né? A gente fica até mal acostumado. Lá na minha cidade, às vezes eu coloco o Waze, a gente fica mal acostumado. E minha cidade é pequena, tem 100.000 habitantes, nem precisava disso. Mas não é novidade, tá? O GPS que o ser humano criou,
Ele foi colocado em operação em 1995, a um custo de 10 bilhões de dólares, para criar todo o sistema de satélites e tudo mais que envolve o uso do GPS. Parabéns, que coisa bem legal mesmo que inventaram. Porém, não é novidade. As formigas, por exemplo, usam GPS há uns 6 mil anos. Elas conseguem, com a antena, eu coloquei a formiga atômica aqui porque é do meu tempo, né? Só para lembrar da formiga atômica. Elas conseguem se conectar com o campo magnético da Terra e se orientam desse jeito. Gente, é tecnologia de ponta, mas não é coisa nova. É antigo. Nós não criamos o GPS. E a formiga sequer polui, né, o meio ambiente, usando o sistema dela. É algo realmente incrível. Nosso planeta é magnetizado. E as formigas percebem esse magnetismo graças ao sensor nas antenas. Depois elas traduzem essa informação e enviam para o cérebro. Eu tenho uma paranoiazinha que me incomoda às vezes. Quando eu tenho que matar mosquito, por exemplo, né? Tem que matar o pernilongo da dengue aí, eu fico com um pouco de dó. Porque se nós fôssemos criar mini robôs que voassem como mosquitos, a gente gastaria um dinheirão para isso. E você vai lá e matou o mosquito. Ele custa caro. Mas tem que matar, infelizmente é praga, né? Mas quando a gente estuda isso, a gente tem outra percepção dos animais, dos seres vivos, né? Uma formiguinha não é só uma formiguinha. Ela é uma nanomáquina ultra complexa, fantástica. Até GPS ela tem. Você tem, por acaso, GPS? Dentro de você? Não tem, né? Ela tem. A formiga tem. Não inventamos, copiamos. Válvulas são ou não são uma invenção genial? São simples e geniais. Você não teria banheiro hoje sem válvulas. Nenhum carro hoje existe sem válvulas. Muitas coisas dependem de válvulas. Parabéns para quem fez. Porém, não é coisa nova. Você nunca pensou no seguinte cenário? Uma girafa, quando fosse tomar água e baixar o pescoço, deveria sofrer um AVC instantâneo. Toda aquela quantidade de sangue indo para a cabeça, para o cérebro, explodiria, né, os capilares ali, as veias do cérebro da girafa. Mas isso não acontece. E se ela não morresse por AVC, quando erguesse a cabeça subitamente, aquele sangue todo voltaria e ela teria ali um desmaio, né? Por baixa oxigenação cerebral. Não acontece. Por quê? Porque ao longo do pescoção dela, ela dispõe de microválvulas que vão regulando a pressão sanguínea, a quantidade de sangue que deve chegar até o cérebro para que ela se mantenha bem. Obrigado. E a mesma coisa acontece quando ela ergue a cabeça, né? Desce devagarzinho o sangue de volta ali, né, para o sistema, sob pressão, o sistema circulatório. Incrível, né? Inventamos as válvulas? Não, nós copiamos. De novo, eu costumo dizer que se Deus cobrasse direitos autorais, copyright, de nós, estaríamos falidos. Mas Deus não cobra, Ele deixa copiar, fica à vontade. Podem copiar à vontade. Só não esqueçam quem inspirou vocês, né? Tantas coisas mais eu poderia falar. Vamos para algumas evidências microscópicas agora, né? Fomos do macro agora para o micro. Observem essas imagens aqui na tela. O que vocês acham que é isso aí? Alguém arrisca? E esse aqui? Só uma pista. Não são pigmentos que dão essa cor, tá? São estruturas físicas tremendamente complexas que praticamente capturam o fóton e dão essa coloração iridescente. É algo incrível. Bem difícil de simular, de copiar. Outra aqui, ó. Alguém quer arriscar? Tem gente que fala que é escama de peixe. Hã? Aves? Não. Hã? A escama de cobra? Também não. É menor. Menor. Bem menor. Tem mais aqui, ó. Olha que bonito. Cores vibrantes. Inclusive, a foto não consegue reproduzir a cor original, né? De onde foi tirado isso aí.
Não sei se vocês vão acertar. Olha aí que bonito. Planta? Não, é animal. Hã? Abelha? Não. Vamos lá, vamos revelar. São asas de borboletas ampliadas de 7 a 17 vezes. A borboleta, quando voa, aquela cor maravilhosa, né? Essas são as microestruturas que dão aquele colorido especial. Difícil de ser reproduzido. Não é por pigmentos e reflexão de luz. Incrível, né? Tem mais coisas. Vamos falar aqui um pouquinho mais, voltando, né, à questão do DNA. A molécula da vida. Nós temos, como vimos de manhã, trilhões de células, ok? E até mostrei a vocês que nós temos 1,5 gigabyte ou 1,5 bilhão de bits em cada célula. Em cada núcleo celular. Temos 46 cromossomos, 2 metros de filamento de DNA em cada célula. Você é comprido pra caramba. Sabia disso? Vou dar alguns exemplos. Comprido e extenso. Não faça isso em casa, é perigoso. Mas se você tirar os pulmões e abrir os alvéolos e tudo que tem ali enovelado, dá quase que a área de uma quadra de tênis. Olha aí. Quanta superfície de contato para promover a respiração, né? Ok. E no núcleo celular, você tem um filamento ali, né? Filamentos enovelados também. É uma estrutura chamada glóbulo fractal, que se desenrolado daria 2 metros. Agora pense, emenda cada DNA de cada célula, você tem trilhões delas, 2 metros, 2 metros. Dá para ir ao sol e voltar, eu acho, com essa quantidade essa extensão toda. Mas você é compacto, está tudo ali, enovelado de um jeito perfeito, inclusive para poder depois desenovelar, está aí o glóbulo fractal, e haver a divisão celular. Então ele tem que se desenrolar e se reenrolar sem dar nó. Senão você perde alguns trechos que deveriam ser copiados. Gente, isso é fantástico, isso é maravilhoso. E acontece o tempo todo dentro de nós, automaticamente. Isso que é mais incrível. Tem uma notícia que me chamou a atenção um tempo atrás, eu chamei de enigma da engrenagem. Você vai entender por que o enigma aqui. Olha aí, lá na Rússia foi descoberta uma peça que pertenceu a uma engrenagem, uma roda dentada, que intrigou os cientistas, porque ela foi encontrada num veio de carvão datado em 300 milhões de anos. O que faz uma peça metálica moldada, então revela que alguém fez, né? Num veio de carvão de 300 milhões de anos. 300 milhões de anos, segundo a história evolutiva aí, não havia seres humanos. E quando se sabe, a dinossauro não fazia metalurgia, né? Por isso que se intrigou os cientistas. Como explicar esse fenômeno? Quebraram a cabeça, analisaram, investigaram o que puderam. E aqui tem uma outra foto, inclusive, ó, um pedaço ali da roda dentada. Aí um cientista propôs a seguinte explicação. Gente, só pode ter sido a nave de um ET, uma nave alienígena que passou por aqui há 300 milhões de anos e perdeu uma peça. E aí, o que você achou da explicação dele? Sabe o que eu achei interessante? Além dessa explicação que não explica nada, é que ninguém, absolutamente ninguém, propôs o seguinte. Pessoal, será que não foram fragmentos de metal que foram derretidos por uma atividade vulcânica, que se juntaram e depois de milhões de anos sendo moldados pelo calor, apareceu ali um pedaço de uma engrenagem? Ninguém apelou para esse tipo de explicação. Ninguém foi para o campo do acaso. Porque quando a gente percebe que tem informação, máquina, estruturas complexas, na hora a gente já pensa, isso foi feito por alguém. Isso revela design. É Romanos 1, 19 e 20, percebeu? Nem os cientistas naturalistas conseguem fugir da constatação de que, ainda que seja um ET, alguém fez. Percebeu? Não somos só nós que temos a nossa convicção de que existe um design inteligente. Eles também, só que como eles rejeitam Deus, colocam mitos, ideias que não são comprováveis, né? Colocam aí os ETs. Eu não sei se vai rodar o vídeo, vamos tentar dessa vez. Tem uma pequena reportagem aí que mostra uma engrenagem inteira.
Vamos ver se ele roda. Tem áudio também. Olha só que interessante. This jumping insect is a juvenile Issus coleoptratus, also known as a plant hopper. It makes a living hopping. Unlike many jumping insects, the plant hopper's legs sit directly under its body, and this creates a unique problem. Unless both legs fire with exactly the same force and within microseconds of each other, Issus goes spinning through the air like a poorly thrown frisbee. In contrast, a grasshopper's legs are positioned on the outside of its body, which gives it a larger margin for air when taking off. A new study in the journal Science reveals how Issus has resolved this problem. On the inside of the insect's thighs are two sets of teeth. When it jumps, the teeth lock together, moving past each other at a rate of 50,000 teeth per second. This keeps the plant hopper's legs perfectly synchronized. According to the researchers, it's the first time that real working gears have ever been described in an animal, and they may be the first to have appeared on planet Earth. The plant hopper has been around for many millions of years, long before humans invented their own version of the gear. For Scientific American, I'm Eric Olson. Eles tentam jogar ali a questão dos muitos milhões de anos, não adianta. Encontraram uma engrenagem completa. E ela pertencia a um inseto. Ele consegue saltar de forma sincronizada porque a engrenagem funciona ali entre as patinhas dele, entre as perninhas. E agora? Se um dente de uma roda dentada tem que ser fabricado por um ET que seja, o que dizer de uma engrenagem inteira num ser vivo? Ah não, essa aí foi por acaso. Não dá, né? Tem que ser coerente, né? O que vocês acham? O motor revela design inteligente ou acaso? Total, né? Planejado, projetado. Nanomotores, então, fantástico. Eles cabem ali na ponta do dedo. Estão desenvolvendo aí nanotecnologias para levar medicamentos dentro do corpo, inclusive, né? Com nanomáquinas. Isso é incrível. Mas e se eu disser para você que já existe motor elétrico há mais de 6 mil anos? Há cerca de 6 mil anos. Solta para mim essa animação ali, ó. Você vai ver agora um rotor bacteriano. O espermatozoide também dispõe desse tipo de mecanismo, tá? É um flagelinho ali, um chicotinho. E dentro da bactéria ali, ou do espermatozoide, tem um rotor elétrico. Dá para acelerar a rotação e se locomover mais rápido, ou até parar e frear. E agora? Se o motor revela design inteligente, o que dizer de um nanomotor ultra eficiente, que já existe, ó. E tinha que existir, funcionar direitinho na primeira vez que fosse necessário. No caso de Adão e Eva. Senão não haveria descendência e não estaríamos aqui pensando nisso. Percebeu? Vamos ver mais uma coisa interessante? Deixa eu passar aqui. Não, eu vou mostrar depois. Tem uma outra máquina que é fantástica, né, que são as kinesinas. Mas veja só. Depois de ver tudo isso, analisar tudo isso, vejam como são as coisas. Richard Dawkins, aquele famoso ateu, darwinista de carteirinha, disse em seu livro Relojoeiro Cego o seguinte: a biologia é o estudo de coisas complexas que dão a impressão de ter um design intencional. Isso é história para boi dormir, né? Quer dizer que está ali um biólogo estudando alguma coisa na natureza, ele começa a se inclinar para a conclusão de que alguém projetou, vem o Richard Dawkins e sussurra: amigo, o que você está vendo aí parece que foi desenhado, mas não foi. Dá só a impressão que foi. Cara, tem uma que é pior ainda. O Francis Crick, que é um cara muito famoso porque foi o co-descobridor do DNA, daquela dupla hélice DNA, era um papa da evolução, né? Ele disse o seguinte: os biólogos devem ter sempre em mente que aquilo que vem não foi planejado, mas evoluiu. Isso aí é lavagem cerebral, né? A pessoa está estudando a natureza, começa a concluir que foi projetado, aí vem o Crick e diz: ei, presta atenção, você tem que ter sempre em mente, isso é lavagem cerebral, tenha sempre em mente que o que você está vendo não foi planejado, mas evoluiu. Aí você pergunta: mas Dawkins, Crick, por quê? Porque nós não cremos em Deus. Então só dá impressão, mas não foi. Isso é negacionismo total, né? Não tem nada a ver com ciência isso. Isso é uma escolha a priorística. A pessoa tomou uma decisão a priori antes e rege a sua vida, suas pesquisas, de acordo com essa pressuposição. Ok? E aí estão dois exemplos que eu mencionei pela manhã. O Francis Collins e o Anthony Flew. Dois grandes cérebros, né,
um era médico, biólogo, o outro filósofo, que chegaram a Deus pela ciência. Um pela genética, biologia, e o outro pela filosofia. Então, há pessoas que estão chegando a Deus, a ideia de um designer, sem necessariamente crer na Bíblia inicialmente. Pela ciência mesmo, pela reflexão, pela filosofia. O que acontece é que muitas vezes há um bloqueio que não é racional. Esse é um livro bastante interessante, recomendo a vocês, Deus em Questão, C.S. Lewis e Freud. O autor, que é um psiquiatra cristão, ele compara essas duas figuras históricas, o Lewis e o Freud, dois ateus. Acontece que o Lewis, C.S. Lewis, autor de Crônicas de Nárnia e muitos outros livros, né, famoso, ele se converte, passa por uma conversão, se torna um anglicano, e ele tinha problemas com o pai dele, né, durante toda a sua juventude ali. O pai, uma vez o Lewis foi para a guerra, o pai nem foi visitá-lo, tinha uma relação complicada. Mas como acontece frequentemente quando a pessoa se converte, aceita Jesus como Salvador, Deus entra na vida dela, ela perdoa. Ela deixa o passado no passado, ela supera. Deus ajuda nisso, né? E aí ele perdoou o pai dele. E se reconciliou com Deus. Já o Freud, que tinha também questões não resolvidas com o pai dele, tanto quanto se saiba, nunca se converteu. E tinha questões com Deus que para ele não existia. Isso que é curioso, né? É mais ou menos assim: Deus não existe, mas eu odeio Deus. Entendeu? Nos livros nem tanto, mas nas cartas de Freud isso aparece. Ele com uma questão não resolvida com Deus. O que os psicólogos, analisando esses casos, percebem? Que na verdade essa aversão que alguns ateus têm de Deus não é necessariamente com Deus. No caso de Freud, foi com o pai. De Lewis, também. Mas Lewis perdoou o pai, Freud não. Então pode-se dar o caso de a pessoa ter um problema lá de infância com o pai é a figura que mais, de início, né, representa a autoridade e portanto é a figura que expressa Deus, né, para a criança. E por que Satanás quer tanto destruir a masculinidade? Porque ele sabe que fazendo isso, ele destrói a sociedade. Ele quer destruir a masculinidade e a maternidade também, quer bagunçar tudo. E podemos, quem sabe, falar sobre isso outra hora. Então, a figura que deveria apontar para Deus, no caso dos dois e de muitas outras pessoas, acaba não sendo uma imagem adequada. O Richard Dawkins admitiu numa entrevista que quando era criança ele foi abusado por um professor numa escola religiosa, uma escola cristã na Inglaterra. Isso deixou marcas, obviamente. Então quando eu leio o livro Deus um Delírio, por exemplo, e vejo Dawkins com uma raiva de Deus, dizendo que Deus é um abusador, é um intolerante, é isso, é aquilo, eu consigo ver a criança dentro dele com raiva daquele religioso que lhe fez mal na infância. Se ele aceitasse Jesus como Salvador, se ele conseguisse perdoar-se e se reconciliar com o seu passado, tudo mudaria. Eu não sei se estou falando para alguém aqui nesta tarde que de repente teve alguma relação complicada com o seu pai, com um professor, com um líder religioso. Eu quero dizer uma coisa importante para você: Deus não é essa pessoa. Esqueça isso. Deus não é o seu pai que foi talvez permissivo, ou talvez abusador, ou talvez severo demais. Eu demorei algum tempo para entender isso. Meu pai foi muito duro comigo e com minhas irmãs. Não era uma pessoa má, mas é a educação que ele teve também do pai dele, que era mais duro que ele. E durante algum tempo eu tive dificuldades para entender que Deus era carinhoso. Meu pai não me beijava, não tinha essa coisa de afeto. E eu tive dificuldades para entender que Deus é afetuoso. Graças a Deus, esse livro existe. Aqui eu conheci Deus. E eu pude ver que Deus não era o meu pai. Eu pude ver que Deus é Deus. E especialmente na pessoa de Jesus ele está representado. E Jesus é amoroso, e Jesus é carinhoso, e Jesus é atencioso. Como eu queria que essas pessoas pudessem ter acesso a essa compreensão e deixar para lá o passado.
seguir avante com o Pai verdadeiro que é o nosso Deus. Freud e Luz representam esses contrastes, né? Leia esse livro, vale muito a pena. Já falei do Dawkins e quero convidá-los a abrir a Bíblia para a gente encerrar essa palestra com Isaías, capítulo 49, verso 15. Isaías 49, verso 15. Eu entendo que consegui demonstrar de maneira razoavelmente convincente que a vida tem um projeto. E se tem um projeto, tem um projetista. Isaías 49, verso 15. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Amém? Mesmo que um pai e uma mãe tenham esquecido de você, mesmo que você ache que você veio para este mundo sem propósito, não foi planejado e etc., não se esqueça, Deus planejou você. Se você está aqui é porque Deus planejou você. Deus quis que você viesse à existência. E Ele tem um plano para você. Não é só maravilhoso saber que a vida foi projetada. É maravilhoso saber que nós existimos por causa de um projeto. E Deus quer que você seja eterno. Não se perca. Vai ser uma perda infinita. Uma perda irreparável, porque você é só você, só tem você nesse mundo. Em toda a história nunca teve um outro você. Não se perca. Por amor de Deus e de si mesmo. Tá bom? Tudo que tem um projeto tem um projetista. A vida foi projetada, então ela tem um projetista. E para nós, Ele é Deus. Esse Deus maravilhoso. Obrigado.